Querida Dilma Rousseff, estimado Michel Temer e todos aqui presentes, eu hoje de manhã, na oração que faço, porque guardo algo de monge ainda, pedi um sinal a Deus, dizendo: se Oscar Niemeyer for ao encontro, será um sinal infalível que a vitória está garantida. E não digo isso apenas como retórica, porque ele vive o evangelho da solidariedade. Para ele a solidariedade, especialmente com os pobres e oprimidos, é o sentido fundamental da vida. Ele testemunhou isso ao largo de toda a existência, nunca cansado, porque sempre está trabalhando. E a solidariedade é um eixo estruturador da política do governo Lula e também da mensagem de Dilma Rousseff. Eu tenho aqui ao meu lado um anjo, que é o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel é o anjo que traz mensagens. Então ele vai dizer uma pequeníssima mensagem, porque é a função do anjo fazer isso. A mim me disseram que a minha função aqui é papagaio de pirata. Ficar ao lado dele sair nas fotos. Enfim, e ao lado da Dilma. Eu vim aqui reiterar meu apoio, entusiasmado a Dilma, essa mulher de fibra, essa mulher que já passou por tudo, que não tem medo de nada e que, sobretudo, vai herdar um senso de justiça social, que é a marca do governo Lula, um governo que não corteja os poderosos de sempre, porque não é da sua índole desprezar o sem terra, os professores, os garis. Pelos mesmos motivos, temos hoje um país que é ouvido em toda parte, porque fala de igual para igual com todos. Não fala fino com Washington, nem fala grosso com a Bolívia e o Paraguai. Eu tenho peixe e que por isso mesmo é ouvido e respeitado no mundo inteiro como nunca antes na história deste país. Agora o anjo Gabriel pode voltar ao seu lugar. Foi uma bela cilada que nós armamos. Uma bela cilada. Eu disse há pouco a Dilma: você tem um rosto descansado. Você até está muito bonita. E ela me disse: estou muito cansada, mas tenho fogo aqui dentro. E esse fogo é alimentado por todos nós, que não deixamos que venham cinzas, que ela possa irradiar e levar essa mensagem extraordinária que ela está levando por todo o Brasil. Esperando. Se a esperança com Lula venceu o medo, agora com Dilma
a verdade vai vencer a mentira. Eu acho que essa eleição é mais do que um confronto entre dois candidatos. É o confronto entre duas propostas de Brasil. E uma porção do destino brasileiro depende da vitória de Dilma. Porque se a oposição ganhar, nós vamos ter imensos retrocessos. Não vai ganhar. Não vai ganhar. Eu creio que a primeira coisa que nós temos que garantir, é a revolução extraordinária que Lula fez, no sentido que Caio Prado Júnior dá à revolução. Aquelas transformações que atendem às necessidades fundamentais de um povo e definem um rumo novo para uma nação. Não se trata de revolução com violência, se trata de uma revolução de mudança de rumo. Essas necessidades fundamentais foram em grande parte realizadas no governo Lula. E se definiu um novo rumo. O que as classes dominantes não toleram é que alguém, filho da pobreza, sobrevivente da grande tribulação do povo brasileiro, que veio lá de baixo, chegasse a ser presidente. Para eles, um peão como Lula deve estar na fábrica para produzir para eles. A presidência é lugar reservado deles. E agora não. Eles ficaram montados sobre o poder durante 500 anos. E para usar uma expressão forte, e eu peço que a entendam, porque não é minha, mas do grande historiador Capistrano Abreu, um historiador mulato, que por primeiro fez a história do Brasil a partir das vítimas, dos vencidos, e não daqueles que vencem, criam monumentos. Ele diz: as classes dominantes do Brasil sempre caparam e recaparam, sagraram e ressangraram o povo brasileiro. Eu acho que essa crueldade é uma página virada. Esse é o significado maior. Esse é o significado maior dessa revolução que nós devemos preservar. É um novo rumo para o nosso país. O que nós devemos preservar também são as conquistas feitas. E avançar mais e aprofundar no crescimento de todas elas. É o que todos nós esperamos de Dilma. Como nunca nesse país, para repetir o nosso presidente, nós vimos fato inédito no mundo, que em 8 anos, 21 milhões de pessoas saíram da miséria. Isso é toda a torcida do Corinthians. E 32 milhões ascenderam à classe média. Isso é toda a torcida do Flamengo. Mas para levar um pouquinho a metáfora, vamos dizer, esses 53 milhões equivale a toda uma França que em 8 anos foi transformada. Isso é uma magnitude histórica de grande relevância. Isso nós não podemos perder.
E nós estamos seguros agora que a Dilma tem a maioria nas duas casas, que vai poder fazer as reformas que Lula não pôde fazer. Eu dizia antes que dois projetos se enfrentam. Um projeto do Brasil das elites, da Fiesp e das PUC aqui de São Paulo. Daqueles grupos que sempre puderam manipular a massa do povo. Abaixa o pingue. É aqueles que não pensam no Brasil como nação, mas pensam o Brasil como mercado, que deve se inserir no grande mercado mundial, porque dizem, se não fizer isso, perderá relevância histórica. E eles sabem, no seu complexo de vira-latas, que eles se inserem de forma subalterna, insignificante, dentro do processo mundial. Porque eles supõem um Brasil pequeno, menor, fazem políticas ricas para os ricos e pobres para os pobres. Eles fazem para os pobres, mas com migalhas, aquelas que caem da mesa onde estão os gatos e os cachorros lá embaixo. Então essas políticas que eles alardeiam e que eles iniciaram, essas sim eram assistencialistas, e para acalmar a indignação dos pobres que de vez em quando têm a iracúndia sagrada de se rebelar e não aceitar o sofrimento que lhes é imposto. Então aquilo que Lula fez com a Bolsa Família, com todos os programas sociais que vocês conhecem, não é assistencialismo, é o humanitarismo básico. A função primeira do Estado é cuidar da vida do seu povo. E um Estado que não deixa o povo comer é um Estado ilegítimo. Então Lula fez essa revolução do óbvio. Ele fez aquela política que já Gandhi dizia: a política é um gesto amoroso para com o povo. É o cuidado para as coisas que são de todos. Tem uma política ética. Lula disse muitas vezes: eu não gestiono o povo brasileiro como se gestiona um negócio. Eu cuido do povo brasileiro. Então esse projeto velhista, que se articula com as privatizações, com o mercado mundial, com os grandes negócios, e encurta a população brasileira. Nós não queremos e não podemos permitir que ele volte, porque seria anular a conquista imorredora que o povo brasileiro conquistou. Passo que o projeto que Lula e Dilma representam, e todos nós que estamos aqui, é aquele projeto que fez a passagem de um Estado privatista, elitista, para um Estado republicano. Isto é, que coloca a res pública, a coisa pública no centro, que coloca o social como eixo estruturador da atividade política, que devolve dignidade aos humilhados e ofendidos. Dignidade aos humilhados e ofendidos. Então ele fez esse povo poder comer 3 vezes ao dia, sentir-se cidadão. Deu luz para todos. Eu lembro, Dilma, que vocês estavam reunidos com todo o ministério e eu, por acaso, me encontrei com Lula no Palácio, que é um velho amigo de mais de 30 anos. E ele quis me fazer ouvir uma gravação
de um nordestino do Piauí, o que significava para ele a luz para todos. Era uma cantoria belíssima, demorava 20 minutos. O Lula me fez escutar e no fim ambos chorávamos, porque tanto ele como eu viemos da Pedra Lascada. Eu conhecia a luz elétrica só quando tinha 12, 13 anos. A Dilma veio 2 vezes dizendo: presidente, nós estamos em reunião. E disse com gentileza, nada com dureza, com gentileza, com finura. E aí Lula ainda se deixou fotografar, e aí ele foi. Mas foi chorando, porque essa pessoa dizia que a luz era tão importante para ele, que ele de noite nem apagava. Eu ainda hoje, escutando no programa os 4 eixos que a Dilma anunciou: erradicar a pobreza e a miséria, refundar a educação, dar saúde, dar segurança, dar fundamentalmente educação, os 4 eixos. Disse: aqui está um programa de governo que poderá dar sustentabilidade ao nosso país. E ela acentua muito a educação e a saúde. Porque um povo ignorante e um povo doente nunca vai dar um salto de qualidade rumo ao futuro. E não é sem razão que esse presidente que não fez a universidade, ou não pôde fazer, criou 14 universidades novas. Criou 100 campi universitários no interior. 104. 134, mais ainda. E mais de 200 escolas técnicas. E permitiu pela ProUni que 700.000 estudantes tivessem acesso à universidade. E ela prometeu uma coisa muito importante que eu considero fundamental: que para honrar nossos mestres, nós temos que dar-lhes bons e dignos salários. Nós temos que dar-lhes chance para que se reciclem e possam crescer sempre no conhecimento atualizado, na nova sociedade do conhecimento. Então aí está uma revolução. A revolução pela educação. Eu quero ir caminhando para o fim, e nós queremos escutar a palavra dela. Dilma, eu quero falar uma coisa para você como mulher. Como mulher. Nós nunca tivemos uma candidata mulher nesse país. Eu sou da opinião, depois de meditar muito, eu e a Rosemarie Muraro escrevemos isso, até num livro forte, masculino e feminino, que nós chegamos no momento da história da Terra e da humanidade, que nós homens masculinos, que nos sentíamos deuses, que gestionávamos tudo, dominávamos tudo, controlávamos tudo, nós fracassamos. Nós fracassamos. Porque estamos entregando à humanidade uma terra devastada, com mais da metade da população mundial vivendo na pobreza e na miséria. Isso foi obra do antropocentrismo, do machismo, daquela visão que só o homem conta e que deixa invisível a mulher.
Hoje o que nós precisamos mais que tudo é uma ética do cuidado. O cuidado é um gesto generoso para com a realidade. Cuidado com todas as coisas. Muitos criticam Lula e o governo que ele não fez sentido e não teve percepção do momento ecológico. A ecologia não é só ecologia ambiental, é ecologia social, ecologia mental. Então, sem dizer o nome, Lula fez a maior revolução da ecologia social do planeta. Porque o que quer ecologia social, quer que os últimos possam ser levantados, possam comer 3 vezes ao dia, que quando doentes possam ir para o hospital, que possam esperar sua casa com esperança verdadeira, que possam chegar e acender a luz. Essa vida cotidiana que para nós é o mais comum, para muitos é um sonho quase inalcançável. Ele concedeu tudo isso é objeto da ecologia social, isto é, melhorou a vida, deu qualidade à vida, como falam os andinos, deu o bem viver, um bem viver, integrando as pessoas na solidariedade, apropriando-se daqueles elementos que a cultura tecnológica dá. E eu fico feliz em casa, que a nossa auxiliar de cozinha tem o mesmo e até um celular melhor que o nosso, que a filha dela está na universidade, que a outra está fazendo um curso de inglês. Quando que as classes burguesas admitiam isso? Eu fico feliz por ela. Ela cozinha para nós. Mas elas têm a alegria de ver a filha na universidade e a outra começando a falar bem inglês. Isso só foi possível porque houve essa revolução da ecologia social feita por Lula e continuada pela Dilma. Temos dívidas a pagar com a ecologia ambiental, nós vamos superá-las. Porque o país será o país eixo para que a Terra encontre e reencontre um novo equilíbrio. Nós somos possivelmente, já muitos na Europa já falam do Brasil como o G0. Tem o G7, o G8, o G20. O Brasil G0 significa aquele país que em termos ecológicos é fundamental para o destino do sistema Terra e Humanidade. Porque aqui estão as maiores florestas úmidas tropicais do mundo. O Brasil é a potência da água doce, maior biodiversidade do planeta, o maior número de terras férteis que podem matar as fomes do mundo inteiro. Tudo isso nós temos. Muito sol, muito vento. Então, tudo isso nós não queremos só para nós, queremos para a humanidade. Então, o Brasil será fundamental para que a Terra encontre o seu equilíbrio e não nos leve a um impasse com o seu aquecimento. Então, essa dimensão deverá ser axial, pensada para frente. E eu quero dizer, Dilma, olhe para essas questões tão fundamentais. Mas eu falei a você como mulher, porque as mulheres vêm pelo processo da evolução, pelo desígnio da natureza, portadoras naturais do cuidado, porque elas, mães, nos cuidaram nos primeiros momentos que nascemos. Nós estamos aqui para falar tudo isso, porque se nos tivesse abandonado por algumas horas, não estaríamos aqui. Nós todos somos filhos e filhas do cuidado. Hoje, mais que tudo, precisamos de uma política do cuidado com todas as coisas. Não gestionar um povo, cuidar do povo. Lá onde as chagas são mais abertas. Aquele que está mais longe, trazê-lo para perto. Quem está caído, levantá-lo.
quem se sobressai, que se solidarize com os outros. Então a política com profundo sentido humano, profundo sentido espiritual. Eu sei que a Dilma tem essas ideias. E quero terminar, já que vi realizada uma profecia, terminar com um verso que está me ocorrendo agora em minha cabeça, de Camões. A Dilma sofreu muita calúnia, muita distorção, talvez sofreu muito. Mas eu quero dizer a ela aquilo que o velho Camões dizia: depois de tenebrosa tempestade, sombria noite e sibilante vento, traz amanhã serena claridade e porto e salvamento. Dia 31 será o dia da manhã de claridade, para a vitória da